Olá, aqui Charlie Normandel, apresentando mais um desafio do Cavaleiro, hoje combinando a carta número 1 do Petit Lenormand com a carta número 18, o Cachorro. Temos proposto nos vídeos anteriores o segmento de 4 passos para se fazer a combinação das cartas, ao menos nesse exercício. Mas é um caminho que se recomenda que se faça em qualquer leitura. Então, o primeiro passo é a identificação dos naipes. Aqui, no caso, ambos são do naipe de copas. Né? O cavaleiro corresponde ao 9 de copas no baralho comum, e o cachorro corresponde ao 10 de copas no baralho comum. O naipe de copas fala, como temos visto, do nosso mundo íntimo, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas conquistas internas, do estado da nossa alma, da nossa vida doméstica, do nosso dia a dia, dos nossos desejos e por aí vai. Quando duas cartas do mesmo naipe se correlacionam, elas estão se reforçando mutuamente, né? Elas reforçam as características daquele naipe. E aqui é uma associação interessante, porque as cartas elas também têm uma evolução dentro do naipe. E aqui nós temos cartas que se sequenciam, o 9 de copas seguindo para o 10 de copas. Né? E há uma evolução dentro do naipe. E o 10 de copas, assim como o 10 dos demais naipes, eles exercem uma função importante. Nós podemos dividir as cartas do Petit Lenormand, segundo o naipe, em 4 tipos. Os ases, podemos colocar tanto no início quanto no final, as cartas de 6 a 9, depois as cartas que representam o 10 e as cartas da corte. Os 10, as cartas que levam o número 10, o 10 de copas, o 10 de espadas, o 10 de paus, o 10 de ouro, fazem a ponte entre um conjunto de cartas e o outro, né, entre as cartas do 6 ao 9 e as cartas da corte. Então, é uma transição da energia do naipe passando pelo 10. Então, eles também exercem essa função de ponte, mas isso iremos analisar em outra oportunidade, com mais propriedade, com mais profundidade. Então, a primeira coisa a ser feita é avaliar o naipe. Quando a gente escolhe um baralho de estudos para trabalhar, muitos desses baralhos eles trazem os naipes organizados pelas cores. Neste baralho aqui, que é o Eterno Aprendiz Petit Lenormand, o naipe de copas está representado pela cor vermelha, o naipe de paus pela cor verde, o naipe de ouros pela cor amarela e o naipe de espadas pela cor azul. Então isso facilita a visualização dos naipes e como as cartas que pertencem aos mesmos naipes estão se conectando numa leitura mais ampla, principalmente, como na mesa real. Isso agrega valor à leitura e nos dá mais possibilidades de interpretação. Então é importante ter, no mínimo, um conjunto básico de informações e de entendimento de como são os naipes no Petit Lenormand e como eles interagem entre si. O segundo passo é avaliar a polaridade da carta, que nós temos o cavaleiro neutro positivo e o cachorro neutro positivo. Elas se reforçam. Então, se essas cartas saíram, são cartas positivas, são cartas que trazem uma mensagem boa. Né? O terceiro passo é avaliar o emblema, né? O emblema das cartas. Né? O emblema do cavaleiro, ele representa uma notícia, uma mensagem, um comunicado, uma entrega, um movimento, uma ideia, um pensamento, um projeto, uma ação.
pode ser uma pessoa, muitas vezes é representado como amante. O cachorro, por sua vez, como a própria escolha desse emblema já sugere, né, indica as amizades, a lealdade, é, é, como nós nos relacionamos afetivamente, fraternalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Então, é uma carta muito importante. E aí nós estamos prontos, então, depois de avaliar o naipe, a polaridade, o emblema, começar as associações. Aqui, a primeira combinação que pode ser feita é a da mensagem de um amigo. Né? A gente recebe um comunicado de um amigo, talvez uma confidência, uma novidade, uma notícia. Recebemos a encomenda de um amigo, pode ser uma notícia confiável, que a gente pode confiar. Isso em era de fake news é muito importante, a gente receber uma informação de alguém em que a gente confia, né? Então uma informação confiável, né? Uma mensagem fraterna, a visita de um amigo, apoio mútuo, né? Essa configuração pode dar ideia também de apoio mútuo, de colaboracionismo, né? De uma pessoa com quem se pode contar, um projeto que conta com a colaboração de outros, uma iniciativa que vai receber apoio. Pode ser também um amante fiel para quem gosta de fazer esse tipo de leitura. E a cartomancia, tradicionalmente no Brasil, infelizmente, é mais utilizado para essas coisas corriqueiras. Não que ela não possa e não esteja errado utilizá-las assim, não estou dizendo isso de forma alguma, não tem nenhum tipo de julgamento ou de crítica da minha parte, mas eu acho que além de utilizar as cartas assim, para saber quem gosta de quem, se gosta, não gosta, se trai, não trai, usar as cartas como um instrumento de autoconhecimento, de prospecção da alma. Eu gosto muito dessa expressão. Utilizar as cartas como uma ferramenta de prospecção da alma, de investigar as zonas mais profundas do nosso eu, porque o que está enraizado ali é o que responde por tudo aquilo que acontece dentro e fora de nós. E a gente adquirindo esse conhecimento, a gente vai ter mais clareza para conduzir a nossa vida na Terra. Então, eu particularmente penso que essas cartas têm ainda um potencial que não foi explorado nesse sentido, no sentido psicológico, no sentido espiritual, e eu tendo a utilizá-las mais nesse sentido nas associações que eu faço. Invertendo aqui a posição das cartas, muda a lateralidade. Agora é o cavaleiro que está descrevendo o cachorro. Nessa posição, nós temos, né, um amigo muito ágil, muito habilidoso, um amigo que parte, que vai embora, vai em outra direção, pode ser uma amizade muito intensa, pode ser um amigo muito bonito, um porte atlético, um amigo de presença, pode ser um novo amigo chegando, entre outras possibilidades de associação. Se mudamos a configuração, colocando o cachorro sobre o cavaleiro, aqui vale a lei da gravidade. Então, a carta que está em cima faz o seu peso ser ressentido pela carta que está embaixo. Nesse caso, né, é uma influência extremamente positiva. Então, pode estar falando de uma pessoa que é confiável, que é leal, uma pessoa na qual se pode confiar, num amigo verdadeiro. Pode estar se referindo a uma proteção espiritual, né? Eu não associei antes, né,
O cão tem essa questão da proteção também, então aqui pode fazer referência a um protetor, tanto encarnado quanto desencarnado, alguém que protege, alguém que ajuda, alguém que nos auxilia. Então, se a gente considera o cavaleiro como sendo a nossa mente, os nossos pensamentos, essa diagramação de cartas pode fazer referência à presença de uma ajuda, de um apoio, de um amparo, de um suporte na nossa vida. Então, uma diagramação muito interessante, né? Mas pode indicar também a preocupação com um amigo, né? Ou a própria presença de um amigo que nos ajuda. Invertendo a posição, inverte o princípio da gravidade. Agora é o cavaleiro que está influenciando o cachorro. Aqui, nesse sentido, se verifica que se conta com apoio, com ajuda de um ou mais amigos. Pode ser um paladino, né? Alguém que defende com unhas e dentes uma determinada causa, né? A causa animal, né? Um protetor dos animais, pode ser. É só uma possibilidade de associação, essa que acabamos de fazer. Poderia ser feita muitas outras, né? Então, aqui Charlie Normandel, apresentando hoje o cavaleiro e o cachorro, algumas possibilidades de combinação entre as cartas. Espero que tenha gostado e fica o ensejo para que você comente alguma combinação, alguma associação que tenha chamado sua atenção e também outras possibilidades de combinação que não foram aventadas, que não foram tratadas aqui. Um forte abraço, até mais.